Olá, você que acompanha o Alta Frequência, nós retomamos a agenda de entrevistas do programa Exclusiva neste espaço e hoje nós estamos aqui acompanhados no estúdio de podcast da Band News Difusora com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Seja muito bem-vindo ao Exclusiva Band News Difusora. Obrigado, Rosane. Prazer estar contigo aqui. Olha, o Juliano Medeiros, ele veio a Manaus, chegou ontem, né, esteve hoje numa audiência lá no Fórum Enoque Reis, ele veio participar de um dos momentos, de uma das fases de um processo que o PSOL move contra o apresentador Siqueira, que é baseado aqui em Manaus, mas tem um programa com audiência nacional, e fez uma série de acusações dentro desse campo, né, das fake news, da construção da narrativa da extrema-direita, de atacar, né, da não política. Eu queria ouvir o senhor um pouquinho, primeiramente, sobre essa sua vinda aqui e como está esse processo. Rosane, sempre um prazer estar em Manaus, reencontrar nossa militância, nossos dirigentes, mas é uma pena que a gente tem que vir também para responder esse tipo de situação, né? O apresentador Siqueira Júnior, num programa que foi ao ar 2 anos atrás, no meio das eleições municipais, não fez acusações, ele difundiu mentiras sobre o PSOL. Ele disse que o PSOL era um bando de pedófilos. Imagina uma acusação dessa natureza no meio de um processo eleitoral. Depois essa fala foi recortada, foi editada e alimentou grupos de bolsonaristas em todo o Brasil no meio da eleição municipal. Eu sou pai de uma adolescente, de uma menina de 13 anos, vai fazer 14 anos esse ano. Imagina a pressão que um membro da minha família ou eu mesmo posso sofrer se alguém acredita que o pessoal é um bando de pedófilos e não um partido político sério, com 13 deputados e deputadas federais, registrado na Justiça Eleitoral Brasileira, que recebe recursos públicos do fundo partidário. Então você imagina a gravidade que é alguém dizer que esse partido, que é uma instituição do Estado brasileiro, parte do sistema político brasileiro, é, na verdade, não um partido político, mas um bando de pedófilos. Então, é muito grave dizer esse tipo de coisa e sair impune. Então, a gente moveu essa ação, né? A ação está tramitando. Hoje foi uma tentativa de conciliação. Ninguém quis conciliação. Ele acha que está no direito dele de dizer esse tipo de absurdo, né? E nós vamos levar essa questão às últimas consequências, porque é muito importante que se coloque limite nesse tipo de coisa. Ninguém está querendo cercear o trabalho da imprensa. Imagina, a imprensa foi fundamental nos últimos 4 anos no Brasil. Esse trabalho é de imprensa, né? Tem isso. Eu fui questionado outro dia numa reunião, numa aula com alunos estudantes de jornalismo. E aí eles perguntaram a mim o que eu achava do programa de maior repercussão nacional, daqui, da região, jornalístico. Eu já sabia o que eles queriam falar, que eu falasse. Eu falei, qual é esse programa jornalístico de maior repercussão nacional? E eles citaram Siqueira. Veja, não tem nada de jornalismo. Não tem um parâmetro que a gente possa dizer que é jornalístico. Claro. É um programa de entretenimento que não é o meu gosto. Para mim é um péssimo gosto. Mas, assim, algumas pessoas têm esse tipo de visão, que aquilo ali é imprensa e não é. E aí, talvez... cause todo esse transtorno, por isso causa todo esse transtorno. E nós pagamos um preço alto aí nos últimos anos por isso, né? Uma certa leniência do judiciário com outros episódios de políticos, de formadores de opinião, que disseram barbaridades, que difundiram mentiras, que atacaram adversários, e depois, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal teve que fazer uma espécie de para acertar. Abriu o inquérito das fake news, né, das milícias digitais, teve que intervir, porque ficou tão solta a coisa nos últimos anos que isso estava trazendo risco de vida para as pessoas, né? A gente volta e meia acompanha casos no Brasil e fora do Brasil, onde um boato, uma mentira, uma palavra mal colocada coloca a vida das pessoas em risco. Volta e meia, na Índia acontece muito linchamentos, né, a partir de uma suposição que se tenha sobre uma pessoa, de que aquela pessoa tenha feito alguma coisa, e de repente a pessoa não fez nada, né? Aquilo está, na verdade, por trás, a origem daquilo tem uma fake news, tem uma mentira, tem um boato, né? Então esse tipo de coisa é muito grave, né? As emissoras de rádio e TV, como você sabe, são concessões públicas, elas funcionam, elas usam as ondas do ar para mandar suas mensagens com uma concessão do Estado brasileiro. Essa concessão não pode ser usada para difundir mentiras. Ninguém está questionando que o Siqueira leve quem ele quiser no programa dele, que ele leve o ex-presidente que queria roubar joias de 16 milhões, que ele leve o filho do presidente que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, que ele faça campanha para a extrema-direita. Não deveria. Mas até aí não é caso de polícia. Inventou mentira, atacou a honra das pessoas, difundiu fake news, bom, aí já é caso de polícia, aí é ação criminal, ação cível, e ele vai ter que responder por isso. Ele está em que fase esse processo? Nós temos 2 processos, um deles o criminal
O juiz não viu o crime, por incrível que pareça, nós estamos recorrendo, e esse é um inquérito civil que agora foi vencida a tentativa de conciliação e agora vai se instalar o processo, ele vai trazer defesa, aliás, testemunhas, vai poder trazer testemunhas, e aí em breve deve sair a sentença. Essa decisão de obrigar presencialmente o senhor como presidente do PSOL para estar aqui nas audiências, isso prejudica a ação por parte do PSOL, porque o senhor mora em outro estado? Não chega a prejudicar, é um inconveniente, né? É um trabalho a mais que a gente tem, quer dizer, a gente que é vítima, a gente que está movendo a ação para ter restituída, digamos, a nossa índole, a nossa dignidade como partido político, a gente tem que vir até aqui porque o juiz não aceita fazer uma audiência virtual, mas enfim, isso faz parte, cada juiz tem a sua dinâmica, a gente vai enfrentar esse processo sem nenhum problema. Tudo bem. Agora, Juliana, explica para a gente, para os ouvintes aqui da Band News Difusora, para os ouvintes de Manaus, o que é o PSOL. A meu ver, o PSOL, em todo esse conflito de direita, de extrema-direita, permeado de muita confusão ideológica, mas o PSOL dentro da esquerda é o partido que mais cresceu. Então, explica para a gente, na sua opinião, o que é o PSOL hoje e como o PSOL também está transitando nesse novo governo Lula. Legal. O nosso partido é um partido que vai completar já 18 anos esse ano, já não é um partido tão novo na política brasileira, embora seja um partido bem moderno, eu diria que é um partido bastante conectado com causas que são as causas do nosso tempo. A defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, do meio ambiente, para além daquelas que são as bandeiras já clássicas da esquerda. Salário digno, trabalho para todos, educação, saúde de qualidade, reforma urbana e reforma agrária. Essas são as bandeiras históricas da esquerda brasileira. Só que, em algum momento, nós percebemos que elas não eram mais suficientes, porque tinha gente se mobilizando por outras questões. Gente se mobilizando pelo direito de amar quem quisesse, gente se mobilizando pelo direito de viver como quisesse viver, desde que cumprindo com suas obrigações como cidadão, como cidadã. Gente preocupada com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, gente preocupada com os direitos humanos. Enfim, conforme a nossa sociedade foi se tornando mais complexa, começou a fazer falta no Brasil um partido de esquerda que tivesse aberto para acolher essas novas lutas sociais, esses novos processos de transformação que a sociedade brasileira e mundial está vivendo. E nisso o pessoal acabou sendo talvez o grande porta-voz dessas novas agendas e por isso cresceu tanto nos últimos anos. A gente passou quase uma década tendo 3 deputados federais na Câmara lá em Brasília. Hoje nós estamos com 13 deputados e deputadas federais, né? Nós temos uma federação que é uma espécie de aliança permanente com a Rede de Sustentabilidade da ministra Marina Silva, do senador Randolfo Rodrigues, e temos com eles mais um deputado que é o Túlio Gadelha, lá de Pernambuco. Então nós temos, na verdade, na nossa federação 14 partidos. O PSOL hoje é um partido relevante, importante na política brasileira, e eu diria que ele está conectado com um fenômeno que não é só brasileiro, mas que é um fenômeno mundial de renovação das esquerdas, né? Onde as esquerdas, além, como eu disse, de manter uma plataforma de defesa dos direitos sociais, do trabalho, do emprego, também enriquece essa agenda com outros temas que historicamente foram tratados como temas de segunda categoria, temas de segunda importância, né? E acho que isso está mudando, o PSOL tem sido um partido importante nessa mudança também, e claro, dentro do governo Lula, que é um governo de coalizão com muitos partidos diferentes, mesmo dentro da esquerda, né? Partidos mais de centro-esquerda, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Trabalhista, são muitas tradições de esquerda que convivem dentro do governo Lula. A gente também quer fortalecer essas agendas, né? Que o Ministério dos Direitos Humanos, que o Ministério dos Povos Indígenas, que o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, não sejam só ministérios de terceira, segunda ou quarta categoria, que o governo escolhe ministros muito bons, mas que não tem capacidade de influenciar nos rumos do governo, porque quem decide mesmo é o ministro da Fazenda, é o ministro do Trabalho, é o ministro da Saúde ou da Educação. Que a gente possa colocar também essas agendas no mesmo patamar daquelas agendas historicamente tidas como mais importantes ou mais centrais para a esquerda e para o povo brasileiro como um todo. Já eu vou perguntar um pouquinho mais sobre essa agenda de esquerda nesse Lula 3, no chamado governo Lula 3. Mas eu queria voltar ao ponto que você fala sobre uma renovação na política. Você é um jovem, considerado jovem na política, 39 anos, e há uma tentativa, veja assim, e às vezes, muitas vezes sufocada, dessa renovação, né, que as pessoas chamam de crise geracional, de confronto de gerações dentro do campo da esquerda. Não à toa o Lula, né, se tornou a única opção
para enfrentar com chance de vitória a força da extrema-direita. Então, como é que você vê esse momento como presidente nacional de um partido que se coloca como partido que mais cresceu nesse campo da esquerda, conseguiu, né, ampliar, colocar as suas pautas? E qual é esse confronto dessa geração? Os políticos mais antigos da esquerda já conseguiram enxergar a necessidade de fortalecer essas novas lideranças e de que maneira fortalecê-las? Essa é uma boa questão. Para a gente, no PSOL, onde a gente tem na origem do partido lideranças de esquerda muito importantes, né? E lideranças que vêm do PT, né? Como a Luiza Erundina, como o Ivan Valente, Chico Alencar. Então a gente tem maior respeito por essa geração, que foi uma geração decisiva. Primeiro, para garantir a democracia no Brasil, para derrotar a ditadura militar, para garantir que a gente pudesse ter partidos de esquerda organizados de forma legal no Brasil. Então eu tenho muito respeito por esses companheiros, por essas companheiras e presto a minha reverência a eles sempre, porque sem eles a gente não estaria aqui. Mas é inegável que tem um processo de mudança geracional que está em curso no Brasil, né? É claro que o presidente Lula é a maior liderança da esquerda brasileira, ninguém questiona isso. Mas o próprio PT tem tido muita dificuldade nos últimos anos de apresentar renovação, né? Vamos pensar que o Fernando Haddad faz parte de uma geração mais jovem, mas já é uma pessoa de 60 anos, né? Vai fazer 60 anos esse ano. Então já não é exatamente a nossa geração, que é a geração dos 30 e poucos, 40 que está chegando aí. O Guilherme Boulos, que eu considero hoje, depois do presidente Lula, a maior liderança da esquerda brasileira, tem 40 anos. Né? A Manuela Dávila, do PCdoB, que também despontou nos últimos anos como uma grande liderança, tem 40, 41. Então, é inegável que tem um processo em curso. Alguns partidos vão enfrentar esse processo de renovação com mais facilidade, é o nosso caso. A nossa direção nacional do PSOL, onde estão os nossos dirigentes, ela tem na média aí 30 e poucos anos. É uma direção jovem, é um partido de jovens, é um partido que está aberto a outras linguagens, que usa bem as redes sociais, que é mais descolado, vamos dizer assim, né? Isso, de alguma forma, também faz com que a gente represente esse anseio, esse desejo de renovação, né? Agora é um processo, né? Não acho que haja aí uma briga de gerações, mas é um processo. Naturalmente, os companheiros e companheiras com mais experiência têm um papel a cumprir, vão nos ajudar muito a poder também assumir mais responsabilidades, mas é inegável que está acontecendo esse processo de renovação e que ele passa fundamentalmente pelo PSOL. O PSOL é hoje o partido da renovação da esquerda brasileira, seja a renovação das agendas políticas, mas também a renovação das pessoas, né? A gente realmente tem uma geração de gente aí de 30 e poucos anos. Nossa bancada na Câmara Federal acho que é um bom exemplo, Rosene. A gente tem, a média de idade da nossa bancada é de 35 anos. Né? Nós temos apenas 2 deputados com mais de 60 anos, o Ivan Valente, 3, o Ivan Valente, o Chico Alencar e a Luiza Erundina. 3 de 13. Se você pegar o PT, que tem 70 deputados, 69 deputados, o PT deve ter, acho que 10 ou 9 deputados com menos de 50 anos. Então, é uma diferença muito grande e eu fico feliz com isso, porque eu acho que o pessoal também traz ideias novas, traz coisas novas para a política brasileira e é bom que a gente tenha bastante tempo pela frente para poder lutar por essas ideias aí. Esse enfrentamento ao avanço da direita passa por todas essas discussões, inclusive nesse ponto que você acabou de citar, da renovação, mas passa também pela organização da próxima eleição, né? Como é que o pessoal enxerga essa caminhada até a próxima eleição, as opções para as câmaras municipais, para as prefeituras de Manaus, prefeituras municipais, e aí a gente já vai acabar entrando também na disputa da Prefeitura de Manaus, mas mais um pouco para frente. A eleição de 2022, essa que a gente acabou de superar com a eleição do presidente Lula, ela foi uma eleição importante porque ela testou os limites da nossa unidade, capacidade de construir unidade. A gente tinha um adversário muito forte, que era o ex-presidente Bolsonaro, que não teve nenhuma vergonha de usar toda a máquina do Estado para garantir a sua reeleição, mudando a legislação, mudando a Constituição para poder garantir o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, dentre outros benefícios eleitoreiros na véspera da eleição. Então, nós enfrentamos um adversário muito duro e essa experiência, ela aproximou os partidos de esquerda. A gente alcançou um nível de unidade, Rosene, que a gente não tinha. Eu acho que desde a primeira campanha do Lula, dos anos 90, 94, que foi uma campanha que realmente uniu praticamente toda a esquerda brasileira. Então, há muito tempo que o Brasil não tinha toda a esquerda unida. Não se uniu toda no primeiro turno, né, porque tinha o PDT com o Ciro Gomes, alguns partidos ainda estavam fora, mas no segundo turno todo mundo se uniu. Eu acho que isso foi um aprendizado importante. Então, eu acho que a eleição de 2024 para as prefeituras, ela vai ter um pouco também esse sentido.
O projeto de reconstrução do Brasil não vai estar pronto daqui a um ano. Quando a gente estiver entrando nas eleições municipais de 24, o Brasil não vai estar prontinho, porque a destruição dos últimos 6 anos, 4 de Bolsonaro e 2 de Temer, foi muito profunda. Então o processo de reconstrução vai levar tempo. E daqui a 1 ano e meio, quando chegar a eleição municipal, nós ainda vamos precisar estar juntos, né? A unidade vai continuar sendo um imperativo, vai continuar sendo uma necessidade. Então eu acho que o que a eleição de 22 mostrou é que as nossas diferenças na esquerda são relativamente pequenas se comparadas com as diferenças que nós temos com a extrema-direita, com o bolsonarismo, com esse projeto de morte que o Brasil viveu nos últimos anos. Então, isso pode facilitar o nosso entendimento, pode ajudar a gente a construir as condições para estar juntos, para ter alianças nos municípios mais importantes do país, pelo menos. É o que a gente espera em São Paulo, por exemplo, com o Guilherme Boulos. A gente quer unir toda a esquerda em São Paulo. E vale para Manaus, vale para outras cidades. Tentar construir as condições. Não é que agora a gente é obrigado a estar todo mundo junto e suprimir as nossas diferenças. Mas construir as condições. Nós temos 1 ano até a eleição. Com paciência, com diálogo, com grandeza política. Ninguém pode achar que é o dono da verdade, né? E aos pouquinhos ir construindo um ambiente, um clima, para que a gente possa estar junto o máximo possível, né? Ou se não puder estar junto, pelo menos que tenha respeito, que consiga manter um nível de entendimento bacana, para no segundo turno poder se apoiar mutuamente. Então é o que eu espero. Espero que a eleição de 24 ainda seja uma eleição de afirmação da unidade e não uma eleição que nos divida, que traga para o centro da disputa política, uma disputa entre as forças de esquerda, mas que mantenha no centro a disputa entre a esquerda de um lado e a extrema-direita de outro. Pelo que eu estou entendendo, você e o pessoal defendem a frente de esquerda, que ela se fortaleça, para não perder espaço dentro do contexto atual desse avanço da extrema-direita, está posto a um eleitorado, a um segmento que defende isso, né? Que se marcar, eles retomam muitos espaços. Eu acho que é necessário ainda. Agora vamos ver, nós vamos ter um congresso, o pessoal vai ter um congresso no meio do ano, tem muita discussão até lá. O Lupe, que é o presidente do PDT, que também está nesse campo da esquerda, ele já falou várias vezes, em várias ocasiões, que é muito difícil lidar com esse protagonismo que o PT o tempo todo impõe na visão dele, muitas vezes. Não sei se ele vai declarar dessa maneira, agora acredito até que sim, porque o Lupe sempre é muito claro nas palavras dele, mas enfim. Você acha que é possível, Juliano, então, avançar com essa ideia de frente esquerda, com o PT no governo, né, e com tudo que representa essas conversas para definição de palanque nas principais capitais, por exemplo? Veja, é natural que um partido, que é o maior partido da esquerda brasileira, queira manter essa posição, né? Eu nunca vi ninguém que tem uma importância na política ceder naturalmente essa importância ou abrir passagem para outro. É claro que se tem o PSOL, se tem o PDT, se tem o PCdoB, o PT, o PSB, se existe essa quantidade de partidos de esquerda, é porque existem diferenças de projeto. E é claro que eu quero que o projeto do PSOL seja o maior. Então, em algum momento, eu quero que o PSOL ultrapasse o PT como principal força da esquerda brasileira. O Lupe vai querer que o PDT ultrapasse o PT, o Carlos Siqueira no PSB, a Luciana Santos no PCdoB. Todo dirigente partidário acredita no seu projeto de partido e quer que ele se torne o principal, né? E o PT vai lutar para manter o seu lugar de liderança, né, nos últimos 40 anos de principal partido da esquerda brasileira. Não vai lutar para manter essa hegemonia, digamos assim. Agora, isso tem que ser compreendido, mas não pode ser uma razão para a gente não poder conversar, né? Então, se a gente entra numa lógica de que a afirmação do projeto do PSOL, ou do PDT, ou do PSB, ou de qualquer partido de esquerda, a afirmação do projeto, se ele estiver à frente das nossas diferenças com a extrema-direita, isso vai nos dividir, né? Se eu disser o seguinte, bom, o problema não é mais o bolsonarismo, o problema agora é o hegemonismo do PT, então, portanto, eu tenho que brigar com o PT, o bolsonarismo vai agradecer a gente de joelhos, porque é tudo que eles querem que a gente brigue, que a gente se divida, que a gente não encontre meios para construir a unidade. Eu tive com o Lupe essa semana, a gente conversou um pouco sobre o cenário de São Paulo e outros lugares. Eu estou absolutamente convencido de que ele vai trabalhar também pela unidade, porque sabe que 1 ano é muito pouco para consolidar o processo de reconstrução do Brasil que nós estamos enfrentando. Então, nós vamos precisar de mais tempo. Em 2024 ainda vai ser uma eleição pautada pela unidade. Agora, claro, tem que ter bom senso nessa construção da unidade, né? Quer dizer, não há dúvida de que em São Paulo o melhor candidato para ganhar a eleição é o Guilherme Boulos, do PSOL. Se alguém achar que é outro candidato, o PSB tem a candidatura da Tabata Amaral, que eu respeito. Eles têm todo o direito de levar a candidatura da Tabata Amaral até o final. É direito deles. Agora, não queiram convencer um partido que é maior, que tem um candidato mais competitivo, a abrir mão. Isso não vai acontecer. Então, tentar construir unidade também é esse exercício de paciência, de ir convencendo que
tá junto com uma candidatura mais competitiva, sem abrir mão de princípios, de valores, pode ser melhor do que ter uma candidatura só para marcar posição. Seria uma vitória histórica ali para o Boulos. Imagine São Paulo, né? Porque São Paulo não é só a maior cidade do país, ela é uma cidade que antecipa certos movimentos na política nacional, né? São Paulo é uma cidade muito rica, nesse momento tem 34 bilhões de reais em caixa, que o prefeito simplesmente está guardando para quando chegar a eleição, uma coisa criminosa. A cidade está com alagamentos, deslizamentos, mortes, caos no transporte público, os serviços públicos com vários problemas, e o prefeito não usa o dinheiro que está em caixa, que foi o resultado de um acordo da prefeitura com a União para renegociação das dívidas do município de São Paulo. Quando Fernando Haddad ainda era prefeito, o prefeito não usa esse dinheiro, deixa ele guardado para fazer que nem o Bolsonaro fez ano passado. Faltando 3 meses para a eleição, vale gás, vale táxi, vale caminhoneiro, aumento do Auxílio Brasil, consignado, isso e aquilo. Vai usar o dinheiro que está em caixa, vai deixar as pessoas chegarem às raias do desespero com a ausência de serviços públicos de qualidade para, na véspera da eleição, abrir a mão, abrir o cofre para comprar voto. Então, isso é um negócio completamente inaceitável. Então, é uma grande oportunidade, né? O pessoal governar São Paulo, já governa Belém do Pará, que é uma cidade importante, mas ainda no contexto da política nacional mais periférica. Então, ter a possibilidade de governar São Paulo seria para a gente uma grande vitrine para mostrar que dá para fazer coisas inovadoras, coisas diferentes e governar para quem mais precisa. Como é que o pessoal internamente está lidando com essa relação com o governo Lula? A gente, antes de começar a entrevista, comentava, e era comentado também nas nossas fontes, na época da transição, que você era um nome considerado a se tornar ministro no governo Lula. Isso acabou não acontecendo. Internamente, o pessoal decidiu pela independência, mas garantiu a decisão da Sônia Guajajara de assumir o Ministério dos Povos Indígenas, que também é um outro feito histórico, né? Então, como é que o pessoal lida neste momento, nessa relação com o governo Lula? Tem sido primeiro um aprendizado para a gente sempre foi um partido de oposição, a gente foi oposição inclusive aos governos do PT lá atrás, depois oposição ao governo Temer e oposição ao governo Bolsonaro. Então é uma experiência nova para a gente também, né? Mas a situação do país, Rosane, é muito grave, né? Os números falam por si, né? 30 milhões de pessoas passando fome, 40 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade, 10 milhões de desempregados, né? Risco real, concreto de terminar esse primeiro ano ainda com um crescimento econômico perto de zero. Então a situação é muito difícil no país. E essa situação de dificuldade exige da gente também paciência. Paciência, o voto de confiança muitas vezes, sem abrir mão dos nossos princípios, das nossas posições. Vou dar um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo. A gente falava também antes de entrar no ar aqui sobre a reforma tributária. A reforma tributária vai ser apreciada nas próximas semanas, né? É muito importante fazer uma reforma do sistema tributário brasileiro, porque o nosso sistema ele é um sistema que arrecada mal, arrecada do lugar errado, com isso arrecada menos do que poderia, né? Cobra demais de quem ganha menos e cobra de menos de quem ganha mais. Então é muito importante o tema da reforma tributária. Nós vamos ter agora uma primeira parte da reforma tributária que vai ser feita através de uma emenda constitucional para unificar tributos, para simplificar o modelo tributário brasileiro e com isso fica mais fácil de combater a sonegação, a elisão fiscal e etc. Bom, o pessoal é contra esse processo de simplificação? Não, nós vamos votar a favor da simplificação de tributos. Agora, a gente acha que é suficiente? Não é suficiente. Simplificar tributos sem mexer na progressividade, ou seja, continuar cobrando mais dos pobres e da classe média, enquanto a gente não cobra quase nada dos super ricos, não é algo bom para o Brasil. Então, nós vamos votar na proposta do governo, que é a proposta de simplificação, mas vamos seguir cobrando que tenha mudança na tabela do imposto de renda, que tenha imposto sobre grandes fortunas, que haja uma mudança na tabela do imposto de renda que cobre menos de quem ganha menos e cobre mais de quem ganha mais. Ou seja, nós vamos seguir lutando por um modelo tributário mais justo. Então, nós estamos achando esse ponto de equilíbrio. Eu acho que o ponto de equilíbrio é apoiar as mudanças que são boas para o Brasil, e a maioria das mudanças que o governo Lula anunciou até agora são muito positivas, mas pedir sempre mais, porque é o nosso papel também de um partido que não se satisfaz com aquilo que a governabilidade permite. Nós vamos sempre lutar para ter um Brasil justo, para ter um Brasil de oportunidades, para ter um Brasil de direitos, mesmo que o seu Arthur Lira na Câmara dos Deputados não esteja muito afim de entregar tudo isso que a gente quer. E nós vamos pressionar na Câmara, vamos organizar os movimentos sociais. Nós não vamos deixar de ser um partido combativo, independente, de valores e de princípios, porque a gente é base do governo Lula. Pelo contrário, nós vamos usar a nossa condição de base do governo Lula para fazer avançar a nossa agenda de mudanças no Brasil. Cada vez que essa pauta da reforma tributária ela vai ganhando mais corpo, me parece que a ficha vai caindo
todos os lados e todos esses conflitos de interesse. Eu vi um dia desse, o Rinaldo Azevedo até usou aquele clássico áudio da ex-presidente Dilma, dizendo que ninguém ia perder, ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder e tal. E ninguém quer perder nesse jogo da reforma tributária. Isso tem tudo a ver com o Estado do Amazonas, em função da Zona Franca de Manaus. Claro. E a cidade que vocês pretendem administrar está num estado que vive também conflitos, guerras jurídicas a respeito dos benefícios aqui da Zona Franca de Manaus. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas diferenças regionais, né? Como se situar, como o pessoal vê essas diferenças regionais da reforma tributária, especificamente sobre esses benefícios aqui concedidos na Zona Franca de Manaus. Claro, sabe se que... você tem opinião a esse respeito, não é obrigada a ter também. Tenho né? sim, porque eu acho que tem tudo a ver com o debate que está sendo feito agora, Rosine, que tem a ver com que tipo de política econômica o Brasil precisa. Tá? Vamos pensar assim, nós estamos com hoje uma taxa de juros definida pelo Banco Central de quase 14%, 13,75% ao mês, ao ano de remuneração dos títulos da dívida pública. Por que isso importa? Porque se a taxa de juros está muito alta, quem tem capital, ao invés de fazer investimentos produtivos, pegar esse dinheiro e construir uma fábrica, ampliar seus investimentos na Zona Franca de Manaus, para gerar empregos de qualidade, que são os melhores empregos, são os empregos da indústria, que são empregos de qualidade, que exigem mão de obra qualificada, que remuneram bem, que garantem direitos, proteção aos trabalhadores. Então, se há recursos disponíveis para investimentos produtivos, isso é bom para o país. É bom quando um capitalista, um dono de um detentor de capital, opta por fazer investimentos produtivos, porque esses investimentos são investimentos de longuíssimo prazo. Você vai abrir uma fábrica, você vai construir a fábrica, você vai comprar o maquinário, você vai contratar os trabalhadores, você vai fabricar os produtos e vender os produtos. Ou seja, toda uma cadeia que se monta em torno do investimento industrial. Né? E a Zona Franca de Manaus é um grande parque industrial, um dos grandes parques industriais brasileiros, portanto, gerando empregos de qualidade, também produtos de alto valor agregado, diferente de outras regiões do país que produzem produtos de baixo valor agregado, né? Farelo de soja, gado in natura, minério de ferro. Não, aqui vocês estão produzindo televisões, vocês estão produzindo equipamentos de rádio, etc. e tal. Quando a taxa de juros está muito alta, isso inibe o investimento produtivo. Por quê? Porque vale mais a pena eu comprar títulos da dívida pública, que vão ser remunerados a uma taxa alta, do que eu construir uma fábrica. Construir uma fábrica sempre tem risco. Porque o mercado pode desaquecer amanhã, porque as pessoas podem parar de querer ouvir rádio, querer ouvir o seu iPhone, etc. e tal. Então, os investimentos de longo prazo têm que ser protegidos pelo Estado, com isenções tributárias ou com outros tipos de estratégia que o Estado brasileiro possa desenvolver. Estou falando tudo isso para dizer que, nesse momento, a luta que o presidente Lula faz para baixar os juros tem tudo a ver com a situação do Amazonas. Porque se o juro continua muito alto, ninguém vai ampliar uma fábrica aqui na Zona Franca. Ninguém consome, né? São bens de consumo. E as pessoas também vão ser impactadas, porque a taxa de juros ela não é só uma referência para quem tem capital e vai definir se joga na especulação financeira ou se faz um investimento produtivo para gerar emprego. Também define os juros que a gente paga na compra de um carro, na compra de um imóvel, na compra de um celular, né? Porque é a referência do mercado de crédito. Então, nesse momento, a luta que o presidente Lula, a briga que o presidente Lula comprou com o presidente do Banco Central para diminuir a taxa de juros é muito importante e tem tudo a ver com a situação do Amazonas. Então, se fosse do Amazonas, eu lideraria aqui um movimento também para redução da taxa de juros, porque reduzindo a taxa de juros aumenta a possibilidade de que novos investimentos produtivos sejam feitos numa região que já tem investimentos de altíssima competitividade, como é a Zona Franca de Manaus. Essa leitura a respeito da relação do Estado, do mercado, ela talvez seja até um pouco mais complexa em relação à bancada do Amazonas, porque você deve saber, o Amazonas elegeu uma bancada quase que 100% bolsonarista. Né? Então tem esse conflito aí nas relações e nos posicionamentos dos parlamentares do Amazonas, mas talvez um dia eles alcancem também as necessidades reais da nossa região. E especificamente sobre isso, quer dizer, toda essa declaração do presidente Lula, esse confronto em relação ao Banco Central, surgiu uma série de debates sobre essa medida, né? Em que medida mais Estado, menos Estado? Me fale um pouco o que você pensa a respeito disso, no contexto também do que é debatido dentro do PSOL. O Brasil viveu nos últimos 6 anos, Rosiane, um choque de liberalismo. O que foi feito para tirar o Estado da economia? Então, primeiro, foi feita uma reforma trabalhista para flexibilizar direitos dos trabalhadores, foi aprovada a lei das terceirizações, foi feita a reforma da Previdência, teto de gastos para impedir que o governo ampliasse investimentos em saúde, educação, infraestrutura. Você teve autonomia do Banco Central, mudança do regime de exploração do pré-sal, ou seja, uma agenda, um pacote
de medidas liberalizantes para tirar o Estado da economia, né, e para flexibilizar regras ambientais, trabalhistas, previdenciárias. Qual era a promessa do mercado? Não, quando fizer as reformas, vai voltar o investimento, porque aí as pessoas, os capitalistas vão se sentir mais seguros, mais confortáveis, que o Brasil não é um país quase comunista, né, como diziam os bolsonaristas, e os investimentos vão voltar. O que a gente está vendo no Brasil hoje? Pior taxa de investimento privado dos últimos 20 anos, desemprego na casa dos 10%, 40 milhões de brasileiros na informalidade, inflação, não tão alta quanto poderia estar, mas não está absolutamente controlada ainda. Ou seja, esse choque de liberalismo dos últimos anos não resolveu o problema. Então, nesse momento, ainda mais com as taxas de juros tão altas como estão, vai ter que ter uma presença maior do Estado, mais investimento público. Foi muito importante que no final do ano a gente tenha conseguido aprovar aquela PEC, aquela emenda constitucional, que abriu crédito extraordinário para a gente poder ter o Bolsa Família. Porque com o dinheiro do Bolsa Família garantido, sobrou um pouquinho no orçamento do Estado para poder fazer alguma coisa de investimento. O Bolsonaro não tinha deixado nada de recurso para investimento. Para traduzir para os nossos ouvintes, o orçamento do Estado ele é dividido em custeio e investimento. Custeio é o seguinte, é pagar o salário do professor, é pagar o recurso dos leitos do SUS, garantir a máquina funcionar. Investimento é coisa nova, é obra nova, né? Escolas novas onde não tem, hospitais novos onde não tem, construir uma ponte onde precisa. Que ajuda também a mexer com a economia. Com a economia, com geração de emprego, né? Aquece a dinâmica econômica como um todo. O setor privado não está fazendo investimentos produtivos nesse momento porque a taxa de juros está muito alta. Eles ganham mais dinheiro comprando títulos da dívida pública do que investindo na produção. Então quem tem que fazer isso? É o Estado. Não é possível mais ficar de braços cruzados esperando que o mercado decida a hora de investir. Porque isso é entregar o destino do povo brasileiro para quem está preocupado só com seus ganhos. Então o Estado tem que entrar. Então a volta do Minha Casa Minha Vida é uma excelente notícia. O aumento dos benefícios sociais, pelo menos nesse período em que não tem muito investimento, é muito importante também. O governo Lula está trabalhando para abrir espaço dentro do orçamento para ampliar os investimentos produtivos. Ele anunciou a semana passada que quase 2.000 creches que estão com obras paradas vão ser retomadas essas obras. Isso é bom porque as crianças precisam de creche, sim, mas é bom também porque emprega a gente na construção civil, dinamiza a atividade econômica. Então, eu não tenho dúvida de que depois de 6 anos desses dogmas liberais, de que o Estado não podia se meter na economia, que o mercado ia resolver, e o mercado não tendo resolvido nada, que nós estamos legitimados para voltar a ter uma ação estatal forte na economia, não para dizer como é que as pessoas têm que viver, ou como é que as pessoas têm que trabalhar, ou como é que as pessoas têm que investir, mas para oferecer também uma dinâmica de investimentos produtivos para aquecer a economia nos próximos anos. Bom, todas essas opiniões que o Luciano trouxe a respeito de como o pessoal está vendo a dinâmica da economia e das ações do governo Lula nesse início de governo, elas iniciaram com a pergunta sobre como o pessoal lida internamente com o governo Lula. Eu volto no ponto de quando você estava sendo tratado como possível ministro, internamente houve essas decisões. Como é que vocês estão lidando? Há embates de ideias, há um grupo que olha com outro, com mais crítica, né? Como é que vocês estão lidando com essas divergências internas mesmo no PSOL em relação ao governo Lula? O PSOL é um partido vivo, é um partido democrático, antes de mais nada, onde a divergência pode circular, pode se organizar. A gente tem Congresso Nacional esse ano, vamos ter o nosso Congresso que vai eleger o próximo presidente, a nova direção do partido, então é um momento importante também. Mas há uma franca maioria dentro do PSOL de apoio ao governo Lula. Nós decidimos no final do ano passado que nós íamos indicar a Sônia Guajajara, né, para o Ministério dos Povos Indígenas, mas que não faríamos outras indicações de cargos, né? Essa foi a nossa decisão. Mas também nessa mesma... Para deixar claro, eu havia compreendido que não era uma indicação do PSOL, que era uma decisão da Sônia, que a decisão do PSOL era de não participar do governo, e que aquilo ali era uma decisão da Sônia relacionado ao movimento indígena, por tudo que representa ter uma ministra indígena. Com o nosso respaldo, mas ela foi respaldada pelo partido. Certo. Então, o que eu quero dizer é que a nossa decisão não é de independência em relação ao governo, porque independência significa o seguinte, olha, eu não tenho nenhum compromisso com esse governo, eu vou votar no que eu concordo, vou votar contra o que eu não concordo e pronto. Não é essa a posição que foi aprovada em dezembro, a posição que nós aprovamos o pessoal não fará indicações partidárias para o governo, né? Indicar a gente para o primeiro, segundo, terceiro escalão, mas o pessoal é base do governo Lula. Isso está escrito na resolução que nós aprovamos em dezembro.
Então o pessoal, sendo base do governo, está comprometido a fazer com que o governo dê certo. Nem todo mundo concorda com essa posição dentro do pessoal, é verdade. Há setores minoritários que acham que o melhor seria uma posição de independência total. Ou seja, a gente apoia o que concorda, não apoia o que não concorda e não faz grande esforço para que o governo dê certo. Não, o que nós aprovamos não é isso. Nós aprovamos é que o pessoal é base do governo Lula. O Guilherme Boulos, que é o nosso líder na Câmara Federal, participa das reuniões da base, está em contato permanente com os ministros. Eu também mantenho contato permanente com os presidentes de partido que compõem a coalizão. A gente tem um fórum que é uma espécie de conselho político do governo que eu participo, faço parte desse conselho. Então nós somos base do governo. Agora, claro, a gente que dentro do PSOL preferiria um PSOL com uma posição um pouco mais distante do governo, né? E vai ter o Congresso do PSOL, isso vai ser debatido lá. Mais uma vez, esses setores que são minoritários vão ter a oportunidade de poder defender as suas teses lá. Mas hoje a posição do PSOL é de base do governo Lula. Agora, eu queria também te ouvir, Juliano, sobre essa questão da política indígena, né, da participação dos indígenas no meio político, na disputa de cargos eletivos, e isso teve um grande impulsionamento por parte do pessoal e da rede também. A rede lançou uma série de candidaturas, a Joênia andou aqui pela região toda, né, incentivando essas candidaturas indígenas, nem todas tiveram êxito na eleição, em função, né, da fragilidade da federação, a própria Joênia. Né? A Joênia foi a quarta ou a quinta mais votada lá em Roraima, é um feito em Roraima, né, aquilo, mas a federação acabou fragilizando. No entanto, né, o PSOL abre um espaço para um momento histórico também, 2 parlamentares indígenas, né, na mesma legislatura na Câmara dos Deputados. Então, como é que você vê essa abertura para que os indígenas possam participar da política, porque eles têm um capital, eles têm realmente um preparo, muito mais que muitos parlamentares que estão ali, né? Muito mais. Agora, a legislação precisa ser alterada? Existem países que tratam isso por meio de cotas. Como é que você enxerga essa questão da política de incentivo, né, da representatividade indígena nesses espaços de poder? Muito importante. A gente fez uma opção já lá em 2018, na primeira eleição que o Bolsonaro disputou contra o Fernando Haddad. Nós fizemos uma opção ousada, porque nós colocamos na candidatura à presidência da República pelo PSOL Guilherme Boulos, que era do Movimento Sem Teto, não era do PSOL, ele se filiou para disputar a eleição, e como vice dele a Sônia Guajajara, que agora é a nossa ministra dos Povos Indígenas. Isso gerou uma aproximação grande do PSOL com o movimento indígena, foi, eu acho que uma decisão acertadíssima. É claro que o PSOL é um partido formado majoritariamente por não indígenas, mas que tem um contato muito próximo dessa agenda, né? Eu destaco aqui, por exemplo, o peso que o PSOL tem na região norte do país. Nós governamos Belém do Pará, já governamos Macapá, já tivemos senadores do Pará, senadores do Amapá, né? Ainda temos um peso menor do que eu gostaria aqui no Amazonas, mas vamos crescer, estou confiante que vamos crescer. Então, é um partido que, apesar de ter um peso grande na região, nos grandes centros econômicos do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também sempre teve muita presença no norte do país, onde estão concentradas as maiores reservas indígenas do país, e onde o movimento indígena é muito mais forte, muito mais bem organizado do que em outras regiões. Então, essa aproximação foi fundamental para a gente olhar a região de outra forma, né, compreender que, claro, que os problemas da região norte não são só os problemas dos povos indígenas, ou só os problemas dos povos da floresta, mas foi muito importante para chamar a nossa atenção, né, para esses temas. Hoje o pessoal... Para tirar essas pessoas da invisibilidade. Também, e certamente as experiências que o pessoal também, de alguma forma, teve ao ter que se defrontar com a valorização dessas candidaturas nas eleições para deputado, para vereador, para prefeito nas últimas eleições, também nos cobrou uma responsabilidade adicional. Então isso é muito interessante. A gente, posso te garantir, estou há mais de 10 anos na direção nacional do PSOL, e não na presidência, mas na direção nacional, e essa experiência de aproximação com o movimento indígena enriqueceu a nossa percepção sobre o que é o Brasil, sobre a sua diversidade, de uma forma extraordinária, e nos comprometeu. Então, de alguma forma, hoje a gente é muito mais atento, muito mais comprometido, graças a essas lideranças que hoje estão no PSOL. Nossa companheira Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas, primeira ministra dos Povos Indígenas do Brasil, e também a Célia Chacriabá, nossa candidata, nossa deputada federal de Minas Gerais, que agora assumiu ontem a presidência da Comissão dos Povos Indígenas da Câmara dos Deputados. É a primeira vez que o PSOL tem uma presidência de comissão na Câmara, e essa
presidência de comissão é exatamente a Comissão dos Povos Indígenas. Então, veja, você vai dizer assim, puxa, mas o PSOL não é um partido de maioria indígena, né? A maioria de nós somos não indígenas, né? Mas é tão bonito ver que a gente, diante da possibilidade de poderíamos ter, como você mencionou, outros ministros e outras ministras, temos exatamente a ministra dos Povos Indígenas, que na Câmara dos Deputados, a nossa primeira presidente de comissão, seja a Célia, uma indígena, uma mulher indígena também. Isso é mudando a nossa percepção sobre os desafios do que é pensar a transformação social num país tão grande, tão diverso e tão extraordinário como o Brasil. Os parâmetros da composição do PSOL facilitaram que o movimento indígena se sentisse um pouco mais à vontade nesse ambiente, da própria rede também. E a gente pega, por exemplo, as duas candidaturas que representam de forma melhor, inclusive internacionalmente, esta região, que é a da Marina Silva e da própria Sônia Guajajara. Elas não foram eleitas pela região, né? Elas tiveram que pensar, Exato. e o pessoal, de certa maneira, e a rede também, estrategicamente, que esses votos deveriam vir de outra região para a defesa da região amazônica, que elegeu bolsonarista, né? De uma forma, a direita está lá, a centro-direita, centro-esquerda, tem muitos partidos que tem ali a tradição de votar contra os interesses indígenas e contra os interesses ambientais. Então, esse ambiente do PSOL, embora não seja um partido exatamente indígena, mas esse ambiente do debate, de abrir os espaços para os diferentes, né, para as divergências também, isso propiciou o movimento indígena se sentir mais à vontade? Acho que sim, mas principalmente aquilo que a gente falava no início da nossa conversa, ou seja, a disposição da gente renovar nosso repertório, nossa agenda política. Veja, parte da esquerda brasileira segue presa a uma determinada percepção de que desenvolvimento é necessariamente igual à industrialização. Ou seja, você só pode desenvolver se todo mundo viver igual numa grande cidade com muita indústria, com muita poluição, com muito carro, com muito congestionamento, que isso é o ideal de progresso, que isso é o ideal de desenvolvimento. E muitas vezes olha para a região amazônica como uma coisa a ficar lá preservada do jeito que é e não pode fazer parte desse desenvolvimento. E essa percepção de industrialista, desenvolvimentista, que está presente na esquerda brasileira, de alguma forma começou a ser criticada no PSOL. Em algum momento a gente disse, olha, não é possível que para a gente poder ter energia elétrica barata e acessível, a gente tenha que alagar uma área imensa como a que foi alagada em Belo Monte, no Pará, com todas as consequências sociais e ambientais que esse projeto teve. Não é possível que não possa pensar uma outra alternativa. Redistribuir talvez parte da distribuição que existe hoje, que não é utilizada, usar fontes renováveis. Não é possível que a gente olhe para a Amazônia e veja na Amazônia apenas um reservatório de matéria viva para poder conter o CO2. Na Amazônia estão 30 milhões de brasileiros e brasileiras. A maioria deles vivendo em cidades, pequenas, médias e grandes cidades, inclusive. Como é que a gente pensa um projeto de desenvolvimento que incorpore essa gente toda? Que faça com que essa gente também possa pensar em desenvolvimento sem associar desenvolvimento a viver numa cidade poluída, suja, violenta, como são os grandes centros urbanos brasileiros na região sudeste. Sim, que essas soluções todas venham de lá para cá, de lá elas participem das soluções. Exatamente. Então, eu acho que esse processo de aproximação com o movimento indígena, num partido que ainda está, digamos, consolidando suas ideias sobre problemas que são muito complexos, o movimento indígena viu nisso uma oportunidade. Né? Ao invés de entrar num grande partido de esquerda, que já estão com as suas certezas consolidadas, cristalizadas, certezas que são muito orientadas a partir de uma percepção do sul e do sudeste do país, por que a gente não constrói, então, nossa política dentro desse partido que ainda está, digamos assim, em formação? Um partido que ainda está firmando as suas certezas, as suas estratégias para a transformação do Brasil. Eu acho que isso foi visto pelo movimento indígena como uma oportunidade, tanto em relação ao pessoal quanto em relação à rede, que também é um partido jovem na política brasileira. Eu acho que isso foi uma coisa que o movimento viu como uma oportunidade e para a gente foi muito importante. Hoje não tem mais risco do pessoal se tornar um partido que diga, não, tudo bem, Belo Monte, não tem problema nenhum alagar milhares de quilômetros quadrados como foram alagados lá, com todos os impactos socioambientais que aquilo tem. Isso faz parte, é o preço do desenvolvimento. O pessoal nunca vai pensar assim. E isso também tem a ver com a chegada dessa turma boa que nos ajudou a olhar o Brasil de outra forma. Foi interessante que a Marina Silva conseguiu alterar o discurso do presidente Lula durante a campanha em relação a esse ponto de Belo Monte. Nós fomos testemunhas aqui, nós entrevistamos o Lula em junho ou em julho. E ele defendeu o Belo Monte, disse que faria novamente, tem o vídeo da entrevista dele.
E a Marina Silva foi segurando, né, aquela declaração de apoio, porque ela disse que não poderia aprovar esse tipo de projeto novamente, se reproduzir. E aí, 3 meses depois, ele vem aqui para uma agenda lá no Musa e altera o discurso. Diz que, olha, tem outras opções para se fazer o desenvolvimento, não precisa ser da forma como aconteceu o Belo Monte. Então, é uma alteração de construção de política, discussão que vocês conseguiram construir mesmo. Bom, eu queria também ouvi-lo a respeito dessa dinâmica direita e esquerda na América Latina. Como é que você enxerga essa alteração? Isso já, claro que não está consolidado. Muitas pessoas, inclusive, fazem a leitura de que esses governos de esquerda, inclusive do presidente Lula, a principal missão deles é evitar ou adiar o retorno da extrema-direita para o poder, para o espaço de poder. Então, a América Latina viveu um momento da extrema-direita, uma alteração em vários países, no Chile, no Peru, né, na Bolívia e tudo mais, volta da esquerda no Brasil. Mas a gente vê que os outros países, com suas peculiaridades, né, com as suas características, vivem momentos como o do país. Então, qual é a função do Brasil nesse contexto da dinâmica direita-esquerda na América Latina? Rosane, sabe que esse é uma das minhas paixões, os meus temas que mais me mobilizam, porque eu estou muito convencido de que parte das soluções que nós precisamos encontrar para garantir um desenvolvimento sustentável para o Brasil, de longo prazo, inclusivo, que respeite o meio ambiente e direitos humanos, parte das soluções tem que ser encontradas com os nossos vizinhos. Nós não vamos conseguir achar todas as soluções sozinhos. Vamos voltar ao tema da Amazônia. A Amazônia é 60% do território brasileiro, a Amazônia é legal, né? Mas a menor parte da nossa população está aqui, né? Se você olhar, isso é muito para o Brasil, mas isso é 60% do total da região amazônica. O restante está na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia. Ou seja, se a gente não tiver uma estratégia compartilhada de proteção da Amazônia, a gente pode fazer o esforço que for aqui no Brasil para preservar as riquezas naturais que aqui estão colocadas, mas se o nosso vizinho não fizer parte dele, não vai adiantar nada, né? Então, é preciso pensar estratégias regionais de combate ao desemprego, de combate à violência, de combate ao desmatamento, de combate à poluição. Porque essas estratégias regionais acabam sendo, nessa região, internacionais também, de relações internacionais. Exatamente. Quando eu falo de regionais, eu estou falando de regiões que são compartilhadas por diferentes estados nacionais, né? Como é o caso da Amazônia, uma região que é uma região, um ecossistema, um bioma, mas também uma região que é compartilhada por outros países. Então, esse processo de integração é muito importante. Inclusive, como eu disse, para pensar estratégias não só no que diz respeito à Amazônia, mas também a geração de emprego, a facilitação de acesso a bens e serviços, tudo isso é muito importante. Só que se fala muito sobre isso e pouco se faz. O fenômeno da extrema-direita, ele é um fenômeno que está muito assentado na ideia nacional, né, da defesa da nação, da pátria, está aí o verde e o amarelo. Ele vira as costas para a integração, porque ele vende uma ilusão de que pode resolver todos os problemas dentro do território nacional, a partir de uma ideia de que os problemas que a gente identifica como problemas, como o desemprego, a falta de saúde, a falta de educação, não são os verdadeiros problemas. E que os problemas de verdade são as ameaças à família, mudança de valores, guerra cultural, ou seja, eles estão noutra, né? Agora, como a nossa região, a região da América do Sul, é uma região ainda muito desigual e ainda muito pobre, a extrema-direita encontrou aqui um terreno fértil para suas ideias, né? Porque há muita frustração, há muita raiva, há muito mal-estar com as desigualdades sociais. E eles encontraram aqui um terreno para poder difundir as suas verdades, as suas ideias, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer nesse período agora em que a gente conseguiu um novo ciclo de governos de esquerda, centro-esquerda, com exceção do Equador e do Uruguai hoje, e do Paraguai, são os 3 países, todos os demais países da região estão governados por governos de esquerda ou centro-esquerda, aproveitar esse novo ciclo para dar mais gás e dar mais impulso ao processo de integração regional, dentro dessa lógica não só de integração econômica, como é o Mercosul, mas de integração política, como foi feito lá no passado com a CELAC, né, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, integração em projetos de infraestrutura, estratégias compartilhadas de combate à crise climática. Eu acho que dá para pensar realmente uma agenda comum para a região, né? Nós vamos ter agora, nos próximos dias, provavelmente um processo de impeachment no Equador. A chance de ter um governo de centro-esquerda no Equador é muito grande. Nós vamos ter no ano que vem eleições no Uruguai. A chance de ter a volta da centro-esquerda no Uruguai é muito grande. Mês que vem tem eleição no Paraguai.
A chance de ter um governo de centro-esquerda no Paraguai também é grande. Então, a gente pode ter na região, daqui a pouco, dos 10 grandes países, 8, 9 governados pela centro-esquerda, pela esquerda. Então, é uma grande oportunidade de desenvolver estratégias compartilhadas para enfrentar problemas que todos nós vivemos. O problema da violência urbana, o problema da imigração, o problema da crise ambiental, do desemprego, dos serviços públicos que podiam ser melhores e não são. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, sabe, Rosane, da gente mostrar que a integração é uma coisa boa e, com isso, enfraquecer parte desse discurso da extrema-direita que vende a ilusão de que, se a gente se fechar para o mundo, de que tudo bem o presidente Bolsonaro não ser recebido por nenhum país, tudo bem que todo mundo ache ele um maluco, tudo bem que os chefes de Estado têm um horror do Brasil. Não está tudo bem. Isso é ruim para o Brasil. Só o Fundo Amazônia, que é um tema que eu sei que circula muito aqui, mas também é um tema de dimensões nacionais, 30 bilhões de reais são esperados nos próximos 4 anos de investimentos aqui, só com a mudança do governo, investimentos verdes, né, pensando exatamente na proteção ambiental. Então, não é que tanto faz. Não, um governo com capacidade de dialogar para fora também é bom para dentro. E isso a gente acha que é uma grande oportunidade que está colocada, esse novo ciclo de governos de esquerda e centro-esquerda que nós estamos iniciando. Essa agenda internacional do Lula, inclusive na América Latina, demonstra que ele está nessa linha também, enxergando dessa mesma maneira. Ele está muito bem, ele está muito bem. Agora, claro, aquilo que a gente falava antes sobre a renovação também acontece na região. Quer dizer, o Lula olha para o Chile, ele não vê mais a Michelle Bachelet, ele vê um cara de 36 anos como presidente da República que ele nunca tinha ouvido falar, que é o Gabriel Boric. Ele olha para a Colômbia, ele vê o Gustavo Petro, que não é exatamente um cara próximo do PT. Ele olha para vários países da região e estão surgindo novas lideranças. Então, dá trabalho. Antes era mais fácil, né? Ele era presidente, os outros países foram mudando a sua agenda para governos de esquerda e centro-esquerda, e era muito mais fácil construir integração, eram todos da mesma idade, todos da mesma geração, todos tinham vindo do Foro de São Paulo, todos tinham vindo das mesmas experiências. Agora também há um processo de renovação e isso vai dar trabalho para o Itamaraty, vai dar trabalho para o Lula, para poder também construir uma rede aqui na região. Olha, eu tenho mais 3 perguntas para aproveitar a sua presença aqui com a gente, Juliano, sobre a reunião do Partido Comunista na China, sobre Marielle Franco e também sobre o pessoal aqui no estado do Amazonas, de Manaus também. Eu vou dar um tempo, porque o tempo é necessário no encerramento da nossa transmissão ao vivo, no Alta Frequência, mas eu convido todo mundo a continuar ligado nesta live, porque a gente vai fazer essas 3 perguntas e elas vão ficar disponíveis no YouTube para quem quiser acompanhar as respostas do Juliano, presidente nacional do PSOL, sobre essas questões. Vamos lá. A próxima pergunta é justamente nesse contexto aí da política internacional, da esquerda. Acabou de ocorrer uma reunião com o presidente da China, o Xi Jinping, e com presidentes de partidos comunistas de vários países. E aí, esse encontro virtual gigantesco do Brasil também participaram o PT e o PSOL. Você participou? E qual foi aí a sua avaliação do saldo desse encontro? Então, acho que foi o PT e o PCdoB que participaram. O PCdoB, o PSOL não participou? A gente não participou. Agora, não há dúvida de que a China vai ter um papel importante nesse próximo ciclo, né? Nós estamos vivendo ainda a consequência de 2 grandes tragédias econômicas e humanas no mundo, né? Que foi a pandemia do coronavírus e agora essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que não é uma guerra apenas, né, da região lá deles, mas que tem impacto em toda a dinâmica econômica internacional, né? Além de ser uma tragédia humanitária mesmo, vidas estão sendo perdidas. Então, nós vamos ter que encontrar aí nos próximos anos, Rosine, a comunidade internacional, os governos, formas de pensar o desenvolvimento econômico, a integração, o combate à crise climática, essa agenda que é a agenda, digamos, das metas do milênio para 2030, para usar essa referência que a ONU usa, né, dessas mudanças que são necessárias, pensando um mundo que está em desintegração do ponto de vista da integração, que era a grande aposta, por exemplo, da China, né? A grande aposta era fazer a integração através do comércio, né? Através das relações econômicas, fazer com que parte de determinadas cadeias produtivas passassem pela China. Então, beleza, você vai construir aqui em Manaus aqui na Zona Franca, uma série de artigos eletrônicos, mas que parte desses artigos venham as peças da China. Então, que a China entre dentro dessa cadeia, né? A tecnologia ela é pensada, ela é patenteada numa empresa, digamos, sueca, né? Ela é produzida aqui, os materiais são montados aqui em Manaus, a mão de obra é brasileira, né? Mas o microchip
vem de uma fábrica chinesa. Ou seja, a China trabalhou para entrar dentro das cadeias internacionais de valor, de geração de valor, né? O problema é que o mundo está exatamente num processo de desintegração, e não de integração econômica, né? Onde, seja pela pandemia, seja pela guerra, os países estão olhando muito para o seu quintal e apostando menos na integração econômica. Isso impacta muito a China, né? Por outro lado, é também uma oportunidade para um país como o Brasil, como a gente estava debatendo antes, como a pouca disposição dos nossos capitalistas de abrirem mão para fazer investimentos de longo prazo, os chineses podem fazer investimentos de longo prazo, né? Eles têm uma capacidade para fazer isso, né? Tem capital. E não só os chineses, outros países. Eu não sou adepto da ideia de que os chineses vão salvar o Brasil, nada disso. Nem que a gente tem que trocar a dependência que a gente teve décadas dos Estados Unidos pela dependência dos chineses. Não acho que esse seja um bom caminho. Mas tem que ver como uma oportunidade também. Acho que os chineses estão se movendo um pouco para também, digamos, manter esses laços que são políticos, né, mas que também são diplomáticos, com determinados países que eles enxergam como parceiros. O presidente Lula está indo para lá agora, dia 27 de abril, das 26 de abril, não, de março. Vai com a presidenta Dilma, inclusive, que deve ser nomeada presidente do Banco dos BRICS, do NBD, né, do novo Banco de Desenvolvimento. Deve ser nomeada lá. Então, um momento importante para o Brasil. Eu ficaria de olho aí na China, porque ela pode ser uma aliada importante. Olha, eu queria ouvir a sua opinião sobre os 5 anos do assassinato da Marielle Franco, do motorista, do Anderson também. E o pessoal considera que este é um momento que haverá justiça em relação a essa execução? A gente está mais otimista do que jamais esteve, porque vamos pensar que em 2018 a Mari foi assassinada e na sequência veio o governo Bolsonaro e a partir dali, né, não só o governo Bolsonaro, mas também o governo do Cláudio Castro, do Witzel, que depois virou Cláudio Castro, né, que era o vice, que acabou assumindo. E em nenhum desses dois governos a gente encontrou qualquer tipo de boa vontade. Nem no Bolsonaro, nem no Witzel, nem no Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro. Então, até agora nós estivemos sozinhos nessa luta, né? Não nós do PSOL apenas, mas nós que queremos verdade, nós que queremos resposta, não tivemos amparo das instituições ou dos chefes desses governos, né? A mudança do governo federal, para a gente, é uma possibilidade. O ministro Flávio Dino, eu falei com ele recentemente, ele decidiu abrir um inquérito paralelo. Então, veja, não é que a investigação do assassinato da Marielle ela foi federalizada, não foi. Ela continua sendo conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas ele abriu um inquérito paralelo na Polícia Federal. Tem uma lei dos anos 90 que prevê que em casos de extrema dificuldade ou de comoção social a Polícia Federal possa ter seu próprio inquérito. Então o ministro Flávio Dino abriu um inquérito paralelo. Então, se a gente não conseguir ter as respostas que a gente espera da Polícia Civil, já trocou de delegado várias vezes, se a gente não conseguir ter as respostas do Ministério Público do Rio, também já trocou o promotor responsável várias vezes, que pelo menos no âmbito da Polícia Federal a gente possa ter essas respostas. Ontem aconteceu a sessão solene lá na Câmara Federal, um momento muito emocionante. Lembrar da Marielle sempre é sempre é uma coisa importante, porque ela representou realmente um processo de ascensão das mulheres negras na política, mas é muito difícil, é muito duro. Tive ontem com a Mônica Benício, viúva da Marielle, tive com a Aniele Franco, irmã da Marielle, e elas estão ainda é muito pesado carregar esse fardo, né? Para a família, para os amigos, para quem teve um convívio mais próximo. As pessoas sofrem muito com isso tudo. A impunidade é uma continuidade dessa violência. E a impunidade, exatamente, é uma permanência dessa violência que não pode ser superada. Então, a gente está mais otimista do que teve em outros momentos, mas é duro, Rosiane. São 5 anos, vamos lembrar, não tem nenhuma condenação. Nós temos 2 suspeitos de serem os executores que estão presos, 2 milicianos, um deles vizinho do Bolsonaro. Nenhum dos 2 foi julgado até agora. O inquérito corre em segredo de justiça, então nós não sabemos quais são as acusações contra eles, não sabemos que provas que existem contra eles, não sabemos nada. Nada. E não sabemos, claro, o mais importante, que é quem é o mandante e quais são as motivações do crime. Não sabemos por que ela foi escolhida, não sabemos quem que mandou, quem que pagou esses 2 milicianos para assassiná-la. Não sabemos que provas que existem que vinculem esses 2 milicianos. Porque eu quero que eles sejam presos, não só porque são milicianos. Quero que sejam presos porque foram eles, e que se prove que foram eles que participaram da execução da Marielle. Que tenha provas concretas, materiais. Eu não quero um bode expiatório para poder ir para casa e dizer, bom, agora alguém está pagando pelo crime contra a Marielle. Não, nós queremos a verdade. E a verdade é saber quem mandou matar, por que razões e que provas existem desse crime.
Juliano, eu estou caminhando aqui para a minha última pergunta mesmo, em relação à questão do pessoal aqui no estado do Amazonas. Você citou na entrevista que o pessoal já teve importantes representações políticas, né, em Brasília, inclusive, em outros estados da Amazônia, que ainda pretende fortalecer o pessoal aqui no estado do Amazonas. Quais são os planos para o pessoal no Amazonas e para as próximas eleições? Como você mesmo disse, não é fácil construir políticas de esquerda, posições de esquerda aqui no Amazonas, nem em outros estados, onde você tem uma força grande do agronegócio, que em geral flerta com posições mais conservadoras, né, onde há uma desigualdade grande, e essa desigualdade muitas vezes é utilizada por políticos fisiológicos e corruptos que se aproveitam da pobreza do povo para perpetuar o seu domínio sobre a política. Então, é um dos lugares onde a gente sente essa dificuldade de fazer crescer o nosso projeto partidário. Mas eu estou bem otimista, tem uma turma nova que chegou, que está mandando muito bem aqui. Tem nossa presidente estadual, que é a Mena, é uma jovem talentosíssima, que tem condições plenas de conduzir o partido nas eleições aqui do ano que vem. Nós vamos ter congresso no meio do ano, como eu mencionei, então, portanto, vamos ter uma direção nova, né? Mas a Mena tem sido uma presidente extraordinária. Nós temos aqui em Manaus a doutora Natália também, que é a nossa presidenta municipal também, que é um quadro também extraordinário, com uma capacidade política acima da média. E vamos superar as dificuldades. Nós tivemos dificuldades recentemente com um grupo que entrou no partido e que não entendeu muito como funcionava o partido, acabou indo para a justiça, isso gerou um certo desgaste, mas nós estamos superando esse momento difícil já e estou otimista que a gente possa ter bons resultados aqui, que possa colaborar para construir a unidade das esquerdas no máximo de municípios possível e preparar, a partir de boas vitórias em 24 também, um cenário de competitividade em 2026. Algumas eleições o pessoal tem lançado quadros assim diferenciados na disputa da eleição, mas dá uma impressão neste momento mais de marcação de espaço. A gente tem essa leitura por causa do investimento mesmo nessas candidaturas. Agora, muito qualificados. O professor Luiz Fernando, que morreu durante o período da Covid, foi candidato ao Senado e elevou o debate naquele momento, porque era alguém muito detentor de conhecimento sobre a Amazônia. A Marília participou agora na última eleição, e ela fez muita diferença nos debates, né? Ela é muito preparada. Então, qual é o ponto? O pessoal mantém esses quadros, eles nunca voltam na outra eleição, né? Eles têm uma certa visibilidade, mas depois não voltam. Como é que isso é uma dinâmica diferente aqui em Manaus? Construir partido não é uma coisa fácil, quer dizer, você, na maior parte das vezes, especialmente nos estados, dá muito trabalho, você não é remunerado pelo partido, você tem a sua atividade profissional e, paralelamente, você tem que dedicar tempo, dedicar atenção, se preocupa, né, tem que gerenciar uma série de dinâmicas internas que são muitas vezes desgastantes, cansativas. Então, eu não julgo quem não mantém o seu nome permanentemente à disposição de disputas eleitorais. Mas acho que a gente aqui está chegando num momento de estabilidade do pessoal, né? Nesse momento, eu vejo que boa parte dos nomes que disputou a última eleição, que tem assumido responsabilidades, está disposto a manter o seu nome à disposição, está disposto a seguir construindo o nosso partido aqui no Amazonas, né? Agora, como eu disse, eu acho que parte da consolidação do nosso projeto passa também por construir pontes com os demais partidos. Eu acho que esse momento exige isso. Eu não sei se nós vamos ter alianças em Manaus, isso quem vai decidir é a nossa militância e a nossa direção política aqui, mas como orientação geral, eu pretendo trabalhar pelo menos até o final do meu mandato para que a gente possa ter melhores condições de construir entendimentos com os partidos de esquerda, né? Claro, quando os partidos de esquerda assim o quiserem também, porque em muitos lugares não é a gente que não quer a unidade, é um aliado nosso que resolve fazer uma aliança com o partido de direita, com o partido bolsonarista, aí fica inviável a gente construir qualquer tipo de unidade. Mas se as bases políticas permitirem, ou seja, se a gente tiver trabalho comum nos movimentos sociais, né, na luta contra os ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, se a gente tiver condições de construir uma base de ação política cotidiana com os demais partidos, isso vai nos permitir construir entendimentos eleitorais e, a partir desses entendimentos eleitorais, também começar a ter vitórias eleitorais. Já passou da hora do pessoal de Manaus ter seu primeiro vereador, a sua primeira vereadora, né? Daqui 4 anos ter seus primeiros deputados estaduais, quem sabe um deputado ou deputada federal. Mas sozinhos isso é muito mais difícil. Como o ambiente político hoje permite, por conta da luta contra a extrema-direita, do nosso apoio ao governo Lula, maior entendimento, eu acho que a gente deveria tentar trabalhar por aí como forma de tentar
ganhar alguns degraus aí nessa subida para se tornar um partido competitivo também no Amazonas. Muito bem. Olha, a nossa entrevista ia durar meia hora, ela se prolongou para quase uma hora. Eu espero não ter prejudicado muito a sua agenda. O senhor retorna hoje para São Paulo, né? Isso. Mas muito obrigada pela entrevista. Volte sempre a Manaus. Quando voltar, venha novamente aqui na Band News para a gente atualizar as informações de política e tem um espaço aí para suas considerações finais. Não, obrigado, Rosane. Só agradecer o espaço mais uma vez. É a segunda vez que eu venho aqui na rádio também. E muito importante poder compartilhar um pouco o que é o pessoal real, né? Para a gente poder que as pessoas tenham acesso, né, a uma percepção do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós estamos construindo e não se deixar levar por mentiras, por fake news, que infelizmente foi a razão original da visita aqui, né, ao estado do Amazonas, foi combater as mentiras, as fake news que o apresentador difundiu contra o nosso partido. Espero que isso não volte a acontecer. Mas, independente disso, pretendo voltar aqui para poder também acompanhar o trabalho do pessoal. Espero estar com você também em breve. Tá certo. Obrigada a você que acompanhou o Exclusiva e até a próxima.